convite para um monte de gente aqui. E, cara, já tem um tempão que eu não vejo você hipnotizando, cara. Você tá sumido mesmo. Tem que tirar o atraso, né? Na verdade, eu tô hipnotizando mais, né, nas chamadas pelo Zoom, pelo Meet. Mas eu tenho que voltar pra rua, velho, fazer os streetzão. Agora que eu tô de férias, eu acho que eu vou pegar o velho banner de guerra que tá empoeirado ali, vou levar pro parque e vou fazer uns streetzão lá. Eu tô sentindo falta. Eu fiz um daquele Mas recente aí. nunca mais fui lá na faculdade. Meio que dei uma parada por lá. Porque, assim, eu tava sendo uma atração à parte, né? O pessoal tava deixando de assistir aula pra estar olhando eu fazendo hipnose. Então meio que não tava dando certo muito pra mim, não. Aí eu digo, não, vou dar uma parada, porque senão dá BO depois. Melhor a gente manter o emprego, né? É. Ou. Como se eu tivesse um emprego. Mas tudo bem. Oxe, claro que tem. Você é o cara da internet, meu amigo. Eu tenho muito a aprender com você aí, velho. Cara, A quantidade de curso que você tem aí, pelo amor de Deus. falar que a minha carteira de trabalho é um enfeite, eu nunca utilizei na minha vida, não tem nada. É um documento assim que eu tirei assim, por aquela obrigação que você tem, mas nunca me serviu para nada, até hoje. Provavelmente nunca vai me servir. Mas a gente vai fazendo. É que às vezes eu falo assim, é que eu não sei se eu tenho um emprego, se eu tenho um trabalho, porque meio que eu fico fazendo as coisas que eu quero fazer o dia todo. Assim, eu fico gravando um negócio que eu gosto, eu fui no favor fazer hipnose, fazendo live de hipnose, tipo, isso é trabalho. É. O pessoal faz. O que é um emprego? Cara, emprego é tudo que você faz pra ganhar dinheiro. Se você consegue se manter com alguma coisa, esse é seu emprego. Desse lado a De vez, gente. de vez quando de vez quando o pessoal chega pra mim e faz assim, rapaz, tu é professor, eu digo, mas sim, mas o que é que tu faz pra ganhar dinheiro? Eu digo, eu sou professor. Sim, mas dinheiro, como é que tu ganha mesmo dinheiro? Eu digo, eu sou professor. Não, pô, mas dinheiro, velho. Então, eu digo, eu faço o street dance aí para as veinhas que tá com a aposentadoria aí, elas botam umas notinhas de 100 aí na cueca, eu faço umas dancinhas pra elas. Aí de vez em quando dá pra pegar. Rapaz, alguém fala assim, me manda alguma coisa dizendo, não sei onde tá contratando e tal, que acha que eu tô fazendo trabalho, coisa assim. Mas rola essa daí mesmo. Aí uma pergunta assim, você faz isso, faz aquilo, tá contratando não sei aonde, tá? Você quer que eu fale com alguém? A galera acha que eu tô procurando algum emprego, alguma coisa assim. Até que se eu fosse depender de emprego, eu acho que eu não ia fazer nada, cara. Assim, tipo, que alguém me contrataria pra fazer. Mas o bom é que você, primeiro, você trabalha com o que você gosta, que é a internet, criação de conteúdo. Segundo, você não tem alguém te enchendo o saco Né? toda hora dizendo, de certa forma, e você tira folga na hora que você quiser, né? E você trabalha com o quê? Com produto automatizado, né? Tipo, o bom é isso, né? Do digital, é que uma vez que você produzir um produto, esse produto ele está automatizado, fazendo venda em larga escala. E o que a gente tem que fazer é aparecer, né? Mostrar o nosso trabalho, mostrar a autoridade, mostrar o quanto a gente é bom naquilo que a gente faz. Mas eu quero cada vez mais ir para essa parte aí onde você está aí. Um dia eu chego perto do Sansão aí. Aí você vai chegar, pô. Você vai chegar e aí a gente vai estar fazendo um rolê junto aí que vai ser legal pra caramba. Cara, assim, eu poderia não fazer hipnose de rua se eu quiser, tá ligado? Não é uma necessidade. Eu já tenho vídeo com a vida inteira se eu quiser. Só que, como é que você para de fazer estilo de hipnose? A maioria que eu faço, às vezes, eu nem gravo, mas... Tipo, a minha folga no estilo de hipnose é, tipo, agora eu vou fazer livre aqui, eu não vou me preocupar com gravar. Esse que é a folga. Agora não tem que ficar gravando, segurando o celular. Cara, recentemente, cara, eu fui até convidado para fazer um treinamento que chapa seu aí, que eu descobri que a chapa seu aí, Alex Cobbs, me convidou. Não foi ele que me convidou, ele que organizou e alguém que ele conhece, enfim, eu tava lá. Foi até super gente boa ele falou que te conhece e tal, bacana pra caramba. Quem me chamou foi um seguidor meu, cara, nem sabia. Ele me chamou para um lugar e falou, pra mim nem quem era o cara. Pra eu estar no dia seguinte no lugar.
Eu só fui porque era um lugar assim, bem um ponto turístico praticamente ali. Aí eu fui, se fosse um lugar que eu não conheço, eu não ia não. O cara me chamando assim, não sei nem quem é. Mas aí eu peguei e fui e conheci a galera legal ali. E, cara, já fazia muito tempo que eu não tava em um ambiente de eu estando do lado do aluno, cara. Assim, fazia muito tempo mesmo. Massa, tem uma galera boa também. Um dia dessa apareceu um maluco chamado Bruno Oliveira que era um desconhecido e te chamou para fazer uma live, não foi? E a partir de hoje, a partir de então, a gente já tem o quê? Uma playlist gigante, né? De tanta live que a gente já fez. Com certeza. Com certeza a gente tá seguindo aí, já é mais uma live aqui agora. Inclusive tem essa assim, que a gente vai improvisando, a gente não tem nem pauta, né? A gente meio que ficou de combinar um tema, meio que não resolveu nada e ficou sem tema. Exatamente. Peraí, tem o alarme aqui que tá. Ó, o alarme lá deu uma quebrada nele ali. Mas a galera que tá aí, ó, cara, vai tocando no trequinho aqui pra subir aqui os coraçãozinhos, beleza? Pronto. Voltou. Voltou. Rapaz, isso aqui é quando eu tô lá na faculdade e a gente tem que assinar o ponto. Aí o alarme é pra me lembrar, porque tu tá ligado que quem tem os TDAH, velho, a gente passa batido e... Essa pegada. Cara, hoje mesmo, cara, tem dia que eu acordo tipo 9h30, tem dia que eu acordo 8 horas, tem época que eu tô acordando 7 e pouca. Os meus dias, assim, eu faço muito as mesmas coisas, mas o jeito que eu faço acaba sendo muito diferente, cara. Eu fico mudando a rotina no meio do... É bem complicado. Mas rotina ajuda, você ter ali um padrãozinho para fazer as coisas. Ajuda, a gente até pode fazer uma live para falar disso aí, né? Chamar o Felipe, chamar mais alguém aí para dar um ponto de vista um pouquinho mais intelectual aí do rolê aí, né? Porque a gente é um pouquinho mais leigo nesses assuntos, eles são mais bravos. Aí a gente podia realmente fazer essa parada aí, seria bem interessante. Mas eu acho que seria interessante, cara, porque tem muita gente que acredita que se identificar aí com a nossa maluquice. Sim, sim. Apesar da gente ter muitos pontos em comum, a gente tem alguns pontos que a gente diverge também. Por exemplo, você falou agora que gosta de quebrar essa rotina. Se eu quebrar essa rotina, eu lasco meu dia. Eu tenho que ter as coisinhas certas assim que eu tenho que fazer todo dia. Não, mas é que se eu for inventar de improvisar... Eu gosto de quebrar a rotina. Eu disse que eu quebro a rotina. Mas eu tento manter ela o máximo possível. Sim. Entendi. Acontece, tipo, às vezes eu fico com insônia, aí eu durmo muito tarde, eu acordo mais tarde, aí quebrou a minha rotina, eu tava tudo planejado. Aí tem que ficar mudando o negócio meio que à força, tá ligado? Mas o certinho é eu tentar manter tudo do jeito padrão, pra eu conseguir fazer, cara. E na verdade, isso foi essencial. Aproveita. Cara. Eu te mandei. Aproveita e conta aí pro pessoal. Você viu o tanto de coisa que eu produzo, assim, cara? Se eu não tivesse um esquema, aquilo é impossível, cara. Aproveita. Inclusive, aproveita e conta aí pro pessoal. Aproveita e conta pro pessoal como é que é o dia a dia de um criador de conteúdo aí que não tem carteira assinada, né? Que você acorda e diga assim, beleza, chegou a hora do meu trampo, né? Como é que é assim? Tu acorda, tu diz assim, eu vou fazer uns vídeos, vou me organizar, hoje eu não vou. Como é que é essa sequência? Quantos vídeos tu produz por dia? Conta aí um pouco aí da tua história. Ontem eu produzi 10 vídeos. Caramba, bicho. Eu editei esses 10 vídeos. Na verdade, eu editei 9 porque eu tive que sair. Então, ficou um para amanhã. E, assim, a quantidade de trabalho, de coisas para fazer, ela é literalmente infinita. Eu tenho o tempo todo coisas para eu fazer. E isso tem algumas vantagens porque eu consigo estabelecer assim, um dia de fazer coisas. Porque tem coisa para fazer o tempo todo. E aí, o que acontece? Eu posso falar, cara, eu não quero gravar, mas tem uma porrada de coisa para editar. Putz, eu não quero editar agora, mas tem uma porrada de coisa para escrever. Aí tem coisas para fazer o tempo todo. Então, normalmente, de manhã eu sinto exatamente nesse lugar aqui, fico olhando para essas duas telas aqui e fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Aí tem coisa assim de SEO para otimizar, aí tem tipo vídeo promocional para fazer, aí tem edição, aí às vezes eu quero mudar tudo. Tipo, eu quero mudar o vídeo promocional de alguns cursos. E, tipo, é 30, como eu te falei. E é vídeo pra caraca, mano. Aí você tem que fazer a cópia, aí você tem que testar a cópia, é um monte de coisa. Você fica nesse rolê o tempo todo. Isso aqui eu nem entro nas redes sociais, tipo TikTok. Eu tenho 2 canais no YouTube que eu tô mais ativo agora. Eu tenho 3 perfis no TikTok, eu tenho 2 perfis no Instagram.
Aí a gente vai postando. Isso daí é até um pouco mais tranquilo, porque você vai... Normalmente eu vou ali, faço um vídeo rapidinho e subo. Aí normalmente ali entre as 5 horas eu paro. Às vezes eu vou dar uma caminhada e vou me exercitar ao ar livre, que eu gosto. Depois eu volto e fico assistindo coisa até eu dormir. É tipo desse rolê. E recentemente assim, algum tempo pra cá, eu meio que... Eu reparei que eu procrastinava muito. Isso daqui você deve até se identificar. Você olha um vídeo no YouTube, daqui a pouco você está no 30º vídeo, que você não sabe nem onde você estava mais. Isso me acontecia muito durante o dia. Então eu meio que fiz um detox total de rede social, de YouTube, de tudo, da hora que eu acordo até a hora que eu paro de trabalhar. Zero. Zero, zero, é só produção total, foco total no que eu estou fazendo ali. Inclusive eu consigo produzir mais dessa forma e meio que eu acabo mais rápido. Então eu tenho mais tempo livre por causa disso, tá ligado? Então a qualidade de vida melhorou quando eu comecei a fazer isso. Basicamente, o que eu faço, cara, a minha estratégia há muito tempo é pegar esse TDAH, essa ansiedade, essa coisa e direcionar essa energia para coisas produtivas. Aí, em vez de eu ficar obcecado, quem é mais forte, o Goku ou o Majin Buu, eu fico obcecado, caraca, eu tenho que fazer uma cópia aqui, eu tenho que fazer isso aqui, eu fico meio que obcecado pelas coisas que eu tenho que fazer. Foi uma forma de eu lidar com essas paradas. E aí, Diogo, o Anime Serve um brother aqui da região. Caramba, então quer dizer que no caso tu produz todo o vídeo em um dia só, você produz todo o conteúdo da semana. Um dia só para gravar, outro dia só para editar e o resto é sair publicando aos poucos. É assim, mais ou menos? É porque a maioria dos vídeos que eu produzo não são para redes sociais nem para postar em lugar nenhum. Eles são aulas, eles são vídeos que vão ficar em páginas. É muito... A maioria dos vídeos são assim, tá ligado? São vídeos que não vão pro público. Os vídeos do público, a maioria é de hipnose, que eu gravo na rua ou em live, ou eu faço rapidinho ali uma coisa nesse sentido, assim. Eu tô com um perfil que eu dou umas dicas de marketing também, mas ele tá só começando ainda. Aí eu tô fazendo um vídeo por semana. E eu tô tentando começar a fazer de um jeito assim, um take só de gravação, para eu não precisar ficar editando muito. Alguém tá mandando convite, Alexandre Morato. Daqui a pouquinho eu te aceito, maninho. Fica aí. Aí no caso você mora sozinho. É. Eu morava com um irmão no ano passado. Aí ele passou no concurso, ele queria se mudar para outra casa. Eu falei, beleza, eu prefiro ficar por aqui mesmo. E eu já até me mudei da casa que a gente estava antes. Aí porque eu queria, assim, morando sozinho, eu acho que eu consigo me focar assim, 100%, tá ligado? E eu senti que eu precisava me focar total no projeto, tá ligado? Aí foi essa pegada. Foi mal, mas... E onde você mora é apartamento? Não, é casa mesmo. Eu nunca morei... Na verdade, eu não gosto de morar em apartamento, não, cara. Eu sempre moro em casa. E os vizinhos aí, é de boa? É tranquilo? Ou é barulhento? Eu nunca fui de fazer tanta amizade com os vizinhos, não. Eu nem sabia meu nome. Mas durante a semana eles são de boa. No fim de semana, normalmente eu fico na casa da namorada e volto pra cá segundo. É a rotina dessa, mas fim de semana eu barulhento aqui. E eu me mudo muito, cara. Aqui em Salvador eu moro desde 2007, eu já morei em umas 15 casas ou mais. Eu me mudo quase todo ano. Eu enjoo das Caramba, paredes. bicho, é um nômade da hipnose. Pegada. E eu isso aqui, né? Porque eu vim do Rio pra cá. Então, o rolê é grande. A galera tá gostando. Um dos motivos que... o pessoal gosta que a gente conta história. Na verdade, o ser humano é louco por histórias, storytelling, né? E saber como é que é um pouco da nossa vida, né? Porque, assim, geralmente quem tá aqui na live é porque segue ou tua página, ou segue a minha página, ou quem nos conhece, mas às vezes não sabe um pouco dos bastidores, né? O que rola por trás. Tem muita coisa aqui que eu não tem lugar nenhum já. Olha aí, então aproveite e continue aí, ó. E o engajamento tá aumentando, né? Mais do que quando a gente tá falando da hipnose propriamente dita. E nem porque é um segredo, porque acabamos nem sempre tendo oportunidade de falar de assuntos específicos. Por que eu ia falar que eu gravei 10 vídeos ontem que não tem nada a ver com hipnose? Daí acaba não tendo esse sentido.
Mas você, cara, eu percebo que você quer ir para esse caminho, mas você tá com uma resistência, tá ali, você não se joga de cara logo. Cara, Falta conhecimento. o problema não é nem. Rola. Eu, eu vou abrir um jogo aqui para vocês. Vocês vão entender o porquê não estou produzindo tanto conteúdo quanto eu deveria produzir, ou que eu queria produzir. A gente tem algumas coisinhas que assim, eu sei que nada é desculpa, sabe? Mas é uma coisa que dá uma brecada. Primeiro, existe uma coisa chamada casamento. Você é casado. Segundo ponto, você tem filho. Segundo ponto, eu tenho um emprego fixo. Então, tem casamento, tem filho, tem emprego fixo e eu tô com 8 alunos de graduação orientando TCC, mais 8 alunos de GEPs, que se chama Grupos de Estudo e Pesquisa, mas fora da aula de manhã e à noite. Aí veja, eu acordo, vou levar o menino para a escola, voltei, tomei banho, tomei café, vou dar aula. Volto de meio-dia, quando eu chego, vou almoçar, bato aquele sono, na hora que eu acordo só dá tempo de ir para o treino, para academia. Voltei, tem algum tempinho para fazer alguma coisa, logo dá tempo de voltar de novo para dar aula. Então, assim, o dia só do profissional mesmo, né, que já está consumindo um tempo. Aí, onde é que eu vou produzir meus conteúdos? De madrugada, onde todo mundo está dormindo e eu estou de boa. Mas o problema é, de madrugada, o pessoal quer dormir. Então, eu estou sentindo falta de um QG, um quadrado onde eu possa isolar acusticamente, me desligar do planeta, onde eu possa gritar, não incomodar vizinho. E o problema é que quando eu tenho um sábado e domingo para gravar, esses vizinhos, filha da mãe, coloca um som, eu tô nem aí para esses vizinhos, pode escutar. Vocês são os infelizes mesmo, vocês não deixam eu gravar? Cara, é um som absurdo, bicho, aqui. Assim, é um paredão, cara, os caras colocam. Tá vendo? Das piores músicas possíveis. Bicho, eu coloco... Olha, eu comprei um microfone para poder diminuir o volume do ganho, para eu falar em cima do microfone, para não pegar ruído nenhum. E mesmo assim sai, velho. Então, o que eu tô sentindo falta é que eu monte, né? Na verdade, eu vou montar esse espaço para mim, um estúdio isolado acusticamente, onde eu possa gravar, botar uma placa que não perturbe ninguém. Lá eu digo, esse espaço é meu, esse espaço de trabalho. Mas até então eu ainda não montei, né? Eu estou investindo mais na questão do equipamento, mas depois eu vou investir nessa questão do isolamento acústico. E o tempo de fazer street é isso mesmo, né? Você viu que a maior parte dos vídeos que eu fazia era da própria faculdade. Sim. Eu estava por lá, aluno, bora fazer hipnose, bora fazer hipnose. Eu fazia todo dia, Sansão. Né? Até que aconteceu essa ocorrênciazinha que eu falei para vocês, que o pessoal deixava de assistir a aula para poder ficar vendo, fazendo hipnose. Então, assim, aí meio que eu recebi uma reclamação, eu disse, não, deixa pra lá, vou fazer em outro ambiente. Aí eu tava fazendo mais nas chamadas online do Google Meet ou do Zoom, né? Ou pelo pessoal da sua hipnose ou do pessoal do Praticadamente. Mas eu tô assim, naquela tara louca de poder voltar a estar postando vídeo direto um atrás do outro. Eu sei que isso é questão de tempo. E... né? Mas é trampo, velho. Mas pelo menos estamos fazendo as lives aqui, né? Dá pra fazer. Mas, tipo, você não precisa produzir tanta coisa quanto eu produzo, não. Eu produzo muita coisa que vai muito além, tá ligado? Do que a gente faz aqui. E eu, enfim, faz parte, cara. Faz parte do rolê. Eu não sou professor. E outra, ainda... Eu tenho que fazer outra coisa. Ainda tô feliz porque ainda consegui produzir 3 cursos. Com todas essas limitações, ainda gravei 3 cursos, né? Você tem o quê? Você tem uns 38 cursos. Né? Agora, você tem curso pra caramba. Juro pra você que agora que eu lembrei que você tinha pedido pra eu gravar uma aula de alguma parada, não foi, velho? Agora que eu me toquei. Como é que... Você chegou a me pedir pra gravar uma aula. Você tinha me pedido pra gravar uma aula de alguma coisa pra você, cara. Agora que eu me lembrei, eu juro pra você. Foi. Já perdeu a validade, né? Olha, aproveita que tá na live, tá vendo aqui, gente? Tem uma prova concreta que você tá me devendo essa aula. Tem uma prova. Agora que você me falou, cara. Foi que aula mesmo, cara?
Acho que foi pro curso de primeiros socorros. Cara, acho que foi isso mesmo. Você fez lá e eu vi você lançando pra galera e eu realmente tinha pensado. Mas tá em tempo aí. Tá em tempo ainda. Depois a gente acrescenta a aula lá. Aí eu tenho o curso de street hipnose, eu tenho um curso de mentalismo e tenho um curso de primeiros socorros para hipnólogos e terapeutas. E eu já estou pensando no próximo curso, né? E agora sim, né? Com qualidade ultra mega power agora, né? Qualidade profissional, né? Eu estou realmente pensando em seguir assim essa parte de fazer algo mais profissional. Venci aquela barreira de dizer assim, poxa, velho, eu só vou começar quando eu tiver o equipamento top dos tops dos tops. Cara, vou fazer igual você. Cara, liga a câmera, passa a informação. Aprendi muito com você, viu, Sansão? Que eu me preocupava muito de... Você disse, cara, né, você falou pra mim, eu ligo a câmera, falo o que eu tenho que falar, eu passo a informação, o que é necessário para que as pessoas... E se desprende dos detalhes, porque quando a gente foca muito nesses detalhes, a gente deixa de fazer preocupado com cenário, com iluminação, com microfone, com não sei o que, e a gente fica parado, né? E eu vou te falar um resultado do que eu te falei, né? Que eu te falei o que eu faço, vou te falar um resultado. Isso com o tempo, desde 2019 para cá, na questão de cursos ali, eu já gravo conteúdo há mais tempo. Mas esse período, cara, isso me fez ficar uma facilidade absurda de gravar qualquer tipo de conteúdo em qualquer formato. Porque eu acabei tendo muita experiência em todos os formatos possíveis. É passando um slide, vendo um mapa mental, lendo um Word, lendo um TP, todo tipo de... Ou é simplesmente improvisando, você acaba... você fala de um jeito mais rebuscado, você fala de um jeito mais largado, com mais gíria, e você acaba pegando muito esse traquejo, tá ligado? De se comunicar, de falar. Esses dias eu tava no street, cara, eu nem fiz hipnose com uma galera, eu só tava me testando quanto tempo eu conseguia ficar conversando com aquelas pessoas e manter elas interessadas no que eu tava falando. Cara, a pessoa ficou ali falando comigo uns 40 minutos, cara. E eu falando coisas para pessoas ali sobre diversos assuntos ali, construindo um rapport. Às vezes eu fico fazendo isso ali só para... Enfim, só para testar a habilidade mesmo. E aí... E depois a galera me pergunta como é que eu faço uma hipnose igual aquela da última live que a menina tava, tipo, atrapalhando todas as formas possíveis e eu fui ali entortando ela até ela aceitar ali a sugestão. Isso daí, cara, não é técnica. Aquela foi incrível, velho. Isso daí aquela ali foi pro top 10, viu? Aquela ali foi por questão da... É porque nem sempre a gente tem a oportunidade de acontecer tudo ao mesmo tempo, né? Era uma pessoa que estava 100% não querendo colaborar e eu estava ali, mas disposta a participar até o final. Eu me lembro porque ela foi contra eu dizer até que pessoas riem de filme de comédia. Ela não aceitou isso. Ela, não, mas a pessoa tá fingindo que tá rindo. Eu falei, caraca, mano. Aí... Mas eu falei, rapaz, eu tava gostando, cara. Foi uma sensação boa, cara. Já tinha muito tempo que eu não me sentia, assim, alguma dificuldade, um desafio legal mesmo. Assim, falei, putz, cara, isso daqui foi um desafio. E aquele ponto, eu até deixei aquele vídeo, eu vou até destrinchar ele para ele se transformar numa aula. Porque, se você reparar, quer dizer, você reparou, mas eu não usei indução, eu não usei... aprofundamento, nem nada do tipo. Aquilo ali foi realmente para comprovar que os passos que você usa acabam não fazendo tanta diferença assim. Não importa qual é a pessoa. Você escolhe a forma que você vai conduzir o processo e do jeito que você vai levar a pessoa ali a aceitar as sugestões. Ou não, às vezes a pessoa não vai aceitar. Sacou? E realmente eu vou transformar aquela hipnose ali numa aula em algum momento. Ah, com certeza ali dá para fazer uma aula gigante. E quem sabe até quando eu vou fazer uma aula também, eu utilizo aquele seu próprio vídeo, né? À vontade. E dizer, ó, um vídeo aqui de um brother meu e olha como ele fez, né? E explicar todos os processos que dá por trás que a galera não consegue entender. Porque eu vejo muita gente assim, Sansão, eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece. Eventualmente acontece uma coisa dessa. Eu já vi gente colocar o celular para gravar o áudio e a pessoa depois chegou para mim e disse assim, ei, o cara ali botou o celular para gravar,
para aprender a tua fala, para ficar reproduzindo a tua fala. Eu digo, não vai acontecer hipnose. O pessoal acha que eu assisti o vídeo de Sansão, eu vou falar o que ele falou, vai conseguir hipnotizar. Vai não, meu filho. Cara, ou não vai. Esse é um ponto também que eu estava até conversando com algumas pessoas, né, que não conseguiram replicar algumas coisas que eu estava fazendo. E eu expliquei, o erro é você estar tentando replicar o que eu estou fazendo. A pessoa às vezes está no começo, quer replicar aquilo que eu estou fazendo naquele momento. Às vezes ela não sabe como que eu comecei, como que eu cheguei até aqui. E o ponto principal, não tem como eu ensinar uma pessoa a ser eu. Ela tem que aprender a fazer hipnose e colocar a identidade dela. Ela pode chegar no nível mais avançado possível, melhor do que eu, mas do jeito dela, não replicando exatamente o que eu estou fazendo. Não é uma questão de que eu sou melhor do que a pessoa, é só que eu sou diferente dela. E ela tem que fazer as coisas do jeito dela, do jeito que ela se adapta. Tem gente que se adapta melhor ela é com blazer, com terninho e tal. E vai ter um resultado melhor dessa forma. Agora eu vou falando ali. Eu nem penso no que eu tô falando. Eu não sei se eu não penso ou se é porque já tá meio que gravado na minha cabeça, né? De tanto fazer. Automatizado. Aí eu vou fazendo. Inclusive nessa última eu tive que fazer um esforçozinho cognitivo para conseguir entender o que estava acontecendo e definir como que eu ia levar ali. Por isso que eu gostei tanto. Mas aquele vídeo ali é realmente só para quem entende de hipnose. Não é acaba não sendo muito pro público de modo geral, né? E ali foi um vídeo perfeito para mostrar como você virou a chave da descrença para crença rapidinho. Né? E o mais legal é que você devolveu para ela os próprios elementos que ela estava comunicando para você. Foi. E você mesmo fez ela questionar de coisas que ela mesmo estava falando. Eu realmente pensei exatamente no que você estava falando. Do jeito que você estava pensando, foi o que estava passando na minha cabeça ali naquela hora. Foi a estratégia exata que eu estava fazendo. Porque eu não era muito improviso. Vendo depois fica mais tranquilo, mas na hora você não tem tanto tempo para você prestar muita atenção ou fazer alguma coisa. Então eu estava usando o que ela estava me falando, que era o jeito mais fácil de conduzir a conversa. O que ela me falava, eu usava de distorcer e devolvia para ela de algum jeito que fosse favorável a ela participar da hipnose, que é o que a gente faz aí durante os street e tal. Só que ali ela foi no nível mais alto de dificuldade e eu puxei para o outro lado total, né? Mas é questão de paciência. Normalmente a gente acaba não tendo sempre essa paciência de fazer isso. No meu caso, eu não estava nem testando minha paciência, eu estava curtindo a situação. Então, por isso que eu fui. E eu nem estava esperando que aquilo fosse acontecer, cara. Foi total de susto ali. E hipnose é uma coisa muito... Como é que eu posso dizer? Às vezes a gente gera uma expectativa que vai funcionar tanto e a pessoa não reage, nenhum tipo de sugestão. E aquelas pessoas que a gente acha mais resistente, uma hora ela pode surpreender a gente. Já aconteceu com você de você jurar que aquela pessoa ali, não, ela tem todos os sinais, todas as características do padrão de uma pessoa que vai reagir bem. Mas na hora não reagiu. Já aconteceu com você? Já. Inclusive tem um vídeo aqui, cara, você já deve ter visto, um que eu vou olhando pro cara e ele fica paralisado. Aí eu faço assim, mexe a mão, eu uso tipo o olhar hipnótico e ele fica totalmente paralisado mesmo. Aí eu aplico lá um durma nele, faço alguma coisa, aquele cara não aceitou nenhuma sugestão depois daquilo. Nenhuma, nada funcionou com ele. Eu lembro porque ele teve essa sugestão. Eu nem estava pensando em fazer isso. Ele ficou paralisado espontaneamente. E depois ele não aceitou nenhuma sugestão. E aconteceu já várias vezes. Nesse caso aí da Rosa, eu não tinha a menor ideia se ela ia aceitar a sugestão ou não. Eu, inclusive, na hora que eu fui fazer a alucinação, eu até pensei, caraca, será que eu faço e ela não aceita? Eu não quero estragar o vídeo agora. Mas eu falei, vou fazer o Bob Esponja aí, vai ser a cereja do bolo ou vai falhar. Aí eu peguei e joguei. E eu fiz daquele jeito que eu faço, sem pedir para a pessoa fechar o olho. Cobri a câmera e fiz. Só para a galera ver que o estado de profundidade realmente não é o que define. Era uma pessoa totalmente resistente. Eu poderia ter feito dessa forma. É porque tem esse mito, né, de que eu vou fazer ela relaxar muito, aí a sugestão vai funcionar. Mas não é isso que vai fazer a sugestão funcionar ou não. É o próprio desempenho. Inclusive, eu até comentei com você, né, mais cedo, o que você acha daquele mito de que 10% das pessoas conseguem alucinar, que é muito difundido?
principalmente pelos mais famosos. A pergunta que eu faço para te responder isso aí é: de onde tiraram essa informação? Cara, só para você ver que eu não tô despreparado. Vocês conhecem o ChatGPT, né? Sei. Eu perguntei isso para ele. E a resposta está aqui. E aí? A afirmação de que apenas 10% das pessoas alucinam durante a hipnose é um mito comum e tem sido amplamente divulgado. Na verdade, não há uma estatística que determine quantas pessoas alucinam durante a hipnose, pois a resposta à hipnose é de pessoa para pessoa. A hipnose é um estado de consciência alterado no qual a pessoa está altamente focada e suscetível à sugestão. As pessoas são mais receptivas à sugestão de alucinação, enquanto outras podem não experimentar alucinações durante a hipnose. A capacidade de alucinar durante a hipnose depende de vários fatores, incluindo a habilidade do hipnotizador, a capacidade de imaginação da pessoa individual durante a hipnose. Pronto, foi a resposta que ele me deu aqui, quando eu perguntei sobre esse mito. Porque talvez a gente fosse fazer sobre esse tema. O que você achou dessa resposta? Rapaz, a resposta sensacional, né? O papai GPT aí deu um show aí. Agora, eu já tinha ouvido falar desses 10%, não nesse contexto que você falou aí. No caso, você disse assim, que apenas 10% consegue alucinar na hipnose. Eu já tinha ouvido falar que apenas 10% era hipnotizado em ambientes como street, como se fosse na rua, no palco, e o resto só era hipnotizado de forma clínica. Você vê como cada um pegou essa interpretação, né, e saiu propaganda nos cursos, porque eu já vi isso em curso, inclusive em curso que eu comprei. E a gente até tinha falado mais cedo, né, vamos falar também de um tópico que é as coisas erradas que as pessoas ensinam na hipnose, que é passado como se fosse verdade. O cara que comprou esse curso... Isso é propaganda, não é isso? Eu tinha feito um print, eu tinha até colocado sublinhado ali quando ele falou habilidade do hipnotizador. Se o cara tá com uma taxa de 10% de hipnose, talvez ele não esteja sabendo fazer da forma mais adequada. É só aquilo. Porque não foi eu que escrevi aquilo ali. Foi, sei lá, uma inteligência artificial com acesso a todas as informações do mundo. E, literalmente, não existe essa informação e ela não se sustenta, porque se 10% das pessoas conseguem ser hipnotizadas ou conseguem alucinar, eu tenho assim, uma sorte absurda. Ou os 10% estão concentrados na minha volta, tá ligado? Porque não é possível. E eu tipo, inclusive... eu isso, cara, de diversas formas. Primeiro, comigo. Mas beleza, eu posso ter um carisma assim, acima da média. Mas aí eu vi outros colegas com uma comunicação diferente da minha. Pode ser o lugar que eu tô. Aí eu comecei a fazer em live e comecei a fazer com outras pessoas. Aí o canal mudou também, porque é online. Então, mudou o canal, muda as pessoas, muda o lugar e não é 10%. Então isso não se sustenta, tá ligado? Não tem nem como. E o que eu acho mais legal, Sansão, de você fazendo hipnose, é porque você é o Sansão fazendo hipnose. E eu percebo que a maior parte dos hipnotistas, eles viram outra pessoa na hora que vai fazer hipnose. Já percebeu? Parece que ele tem que vestir ele tem que vestir um personagem para poder hipnotizar. Aí, lógico que a gente altera a voz, a forma de falar, a dinâmica, mas dentro da nossa personalidade, dentro do que a gente é. Você fala do seu jeito, eu falo do meu jeito, mas o problema é que eu percebo que muita gente quer virar um personagem para poder hipnotizar e aquilo fica mecânico, cara. No momento que você deixa de ser quem você é, tudo vai soar artificial, de forma artificial. Já aconteceu até essa ação que você fez. Eu realmente nunca tinha parado para pensar. Talvez tenha alguma relação, né? Eu vou refletir mais sobre isso. Então, assim, quando fala estatística na hipnose, meu amigo, pode desconfiar. Tantos por cento reage a isso, faz isso, ou tantos por cento vai funcionar no... Cara, tenha cuidado que muita gente está tirando essas informações diretamente debaixo do sovaco. E, cara, 10%, a pessoa nem para pensar. 10% é que a cada 10 pessoas que você faz, uma vai funcionar? Vamos lá. Vamos pegar essa lógica. Eu, Bruno Oliveira, de cada 10 pessoas que eu hipnotizo,
a minha percepção, né, pelo que eu tenho observado diante de todas as hipnoses que eu já fiz, é que eu tenho uma taxa de alucinação de 90%. E aí? Só 10 que não alucina, pela minha observação. Então, eu também eu tô andando por aí, cara. A maioria das vezes eu aplico alucinação. De vez em quando não funciona. E de hipnose, 8, 7, depende do dia. Às vezes eu tô mais cansado. Como tem o desempenho da gente também. Mas às vezes tem dia que eu vou e todo mundo é hipnotizado. Como assim? Eu tive muita sorte aleatória nesse dia. Se fosse... E ainda tem um adendo aí. A gente tá falando de alucinação, eu acho que todo mundo deve estar pensando aí que tá na live, alucinação visual. Se o cara não alucinar de forma visual, ele vai alucinar de forma sinestésica, auditiva e de outras formas, que também é alucinação. Agora, visual, nem todo mundo vai ver o Bob Esponja ou vai ver o artista famoso. Mas, por exemplo, já aconteceu de eu hipnotizar um amigo meu que ele era doido por chiclete com banana. Doido para Bel Marx, sou fanático, já... O cara tem uma tatuagem de Bel Marx, pra você ter ideia. Aí, ele não conseguiu ver Bel Marx. Só que foi o que eu fiz, eu mudei a sugestão. Já que ele não alucinou vendo, eu disse, ó, o celular vai tocar e Bel vai estar no telefone e vai falar com você. E o cara falou com Bel Marx, feliz da vida. Então, o cara que não alucinou visualmente, ele pode alucinar de outras formas também. Sim, com certeza. Com certeza. Mas ainda assim, na alucinação visual, eu não sinto que é 10%. Não é tão baixo assim. É uma galera que faz, cara. E assim, ninguém fez um estudo sobre isso. É uma coisa que alguém falou em algum momento. Alguém lá atrás chutou esse número por algum motivo e a galera vai replicando, mas não é 10% das pessoas. Agora, se você parar para analisar, você está na rua, sei lá, 99% das pessoas não para falar com você. Talvez até menos de 1% das pessoas vai parar. E desse menos de 1%, só 10% iriam conseguir... Tem dia que você não vai ter nem 10 pessoas, tá ligado? Então, até para uma pessoa que consegue ser hipnotizada e encontrar um hipnotista, vai ser uma raridade no mundo, né? Porque se você contar quantos hipnotistas tem no mundo, quantas pessoas que alucinam, não ia funcionar isso daí. Sansão, eu tenho uma teoria aqui, aí você fala pra mim se faz sentido. Tanto você quanto eu, foi um cara que, enquanto já existia esses grandes nomes da hipnose com seus cursos, enquanto todo mundo estava consumindo esses cursos, a gente aprendeu hipnose sem consumir esse tipo de conteúdo desses caras. Então, na verdade, quando você já estava hipnotizando geral, quando você já tinha informado seu nome, você ainda nem conhecia o que é que esses caras estavam pregando por aí, ou ensinando nos cursos. Então, eu e você somos pessoas que a gente ensina aquilo que a gente vive. Não que a gente escutou de outras pessoas. A gente vê o que é que dá certo, o que é que dá errado, o que é que está fazendo sentido, o que é que não dá. E a gente não é da cultura de trazer essas crenças que todo mundo sai propagando aí. Até que, quando eu vim consumir cursos de hipnose, eu já hipnotizava, ó, faz tempo. Entendeu? Aí eu disse, não, oxe, todo mundo tem um padrão, cara. Todo mundo tá ensinando isso, mas isso não faz sentido, cara. Hoje não faz sentido ensinar isso. Ou, necessariamente, não precisa de fazer isso. Então, eu percebo que todo mundo bate. É como se fosse assim, Sansão. Você não sabe hipnose. Aí você comprou um curso de hipnose, você aprendeu aquilo ali, ganhou habilidade, beleza, hipnotizou, agora eu vou ensinar. Aí você ensina, a gente chama isso na vida acadêmica de ensino reprodutivista. Entendeu? É mais ou menos assim. O cara que está lá na faculdade, ele está fazendo um curso para ser professor. Ele vai começar a dar aula da forma que ele aprendeu na faculdade. Aí ele vai para o ensino médio, aí começa a dar aula. Aí o aluno do ensino médio vai para a faculdade e ele vai começar. E é um ciclo vicioso. A gente saiu dessa bolha. A gente começou a explicar o que é que dá certo. Até porque a gente não faz a maior parte dos procedimentos que uma pessoa normalmente faria quando vai aprender hipnose. Concorda? Cara, eu acho que quando eu estava praticando hipnose, eu nem estava tendo influência dos nomes, eu não conhecia e eu não consumia. Então, a maior parte do meu desenvolvimento na hipnose foi sem influências externas. Só a influência da galera que estava ali fazendo street comigo, no máximo, e as coisas que eu mesmo fazia. Foi assim que eu me desenvolvi. E quando eu comecei a entender
quem eram os caras, comecei a ter acesso a algum conteúdo ali. Eu já fazia hipnose há muito tempo e eu não precisava mais daquele conteúdo. E tudo que eu aprendi foi dessa forma. Eu fiz, obviamente, um curso ali em um momento, eu aprendi hipnose clássica, e eu não tenho nada contra você ensinar o processo ali clássico. Eu tenho uma crítica se você, quando você diz que aquilo é uma regra absoluta, que você não vai quebrar. Tipo, você tem que fazer assim, você não tem que fazer nada. Se eu for ensinar alguém, eu ensino a fazer ali a pseudo, ensino a fazer tudo isso daí. E também ensino a fazer do jeito que não precisar fazer dessa forma. Mas às vezes ajuda a galera ali, o nortezinho, fazer uma escala de suscetibilidade. Para o cara que está iniciando, isso é um norte. O cara não quer fazer uma alucinação de cara. Ele não quer estirar o nome. Ele vai fazer uma fisiologia primeiro, ele vai fazer um negocinho pequeno, que aí ele não fica muito sem graça se não funciona. Enfim, tem ali as suas vantagens. O que eu acho errado é você engessar a cabeça do aluno ali para ele achar que aquilo ali acabou. Do mesmo jeito, cara, que tem um monte de colega que hoje em dia melhorou bastante isso daí. Tinha um monte de colega, até pouco tempo atrás, que falava que não era possível fazer desse jeito. Eu conheço hipnose e não é assim que funciona. Aí eu falei, putz, então ele não conhece hipnose. Inclusive, uma vez foi num grupo que você participa também, eu mandei um vídeo e o cara falou, mano, eu conheço hipnose e não é assim. Tá, nesse grupo a galera, todo mundo me defendendo, falando, não fica respondendo esse cara, não. Então, eu falei, também não é assim, então o cara falou ali numa boa também, não vou ficar desprezando. Ele tá falando porque é o que ele aprendeu. Mas a galera foi logo defendendo pesado ali. Mas rola, e a galera quando fala que é te corrigir assim, ela age como se fosse um cara super superior. Eu tô falando uma coisa aqui que toda a academia concorda, não sei o quê. E, mano, eu tô ali e faço. E qualquer um, cara, que quiser que eu goste de fazer, eu faço ao vivo aqui, cara. Ao vivo, todo mundo vê eu fazendo, eu vou fazer ao vivo, aonde quiser, não importa. Pode chamar a pessoa que for que a gente vai fazer hipnose aqui. Jânio, quer participar, Jânio? Vou deixar o Jânio subir aqui. O Jânio tem cara de Eu concordo com eu concordo com você em gênero, número e grau e em cima e baixo. E aí, mano? Para... Porra, mano. Tô sem querer. E aí? Olha a cara de quem não tava esperando pra aparecer aqui. Não, bati aqui, mano. Participar, vocês que fossem participar depois. Desculpa aí, irmão. Tá falando vocês dois. Eu entendi que eu tranquilo, mano. Relaxa. Duas peras aí, cara. Caraca, velho. Que privilégio, velho. Eu vou sair fora aqui, mas só tô ouvindo aqui, tô assistindo vocês aí. Agora... Show. Acontece. Enfim, é uma mania que ele tá sempre me fazendo pergunta, me mandando caixinha, ele tá sempre engajando aí comigo. Um cara que tá sempre acompanhando. Massa. Agora, sabe qual é a coisa mais chata? É aquele cara que é hipnólogo, mas não é hipnotista. Deixa eu explicar para quem está na live. Hipnólogo é aquele, se você for analisar a etimologia da palavra, a origem da palavra, hipnólogo é aquele que estuda hipnose. Então, muita gente estuda hipnose, mas nunca hipnotizou ninguém. Ele sabe o que é, sabe como funciona. Ele é um cara teórico da hipnose, mas não hipnotiza ninguém. E às vezes, um cara desse, quando vê a gente fazendo algo, ele quer teorizar tudo aquilo que ele leu, que ele viu. Aí fala, não é assim, é assado, mas eu acho... Ele tem seu pitaco para tudo, mas fazer que é bom, nada. E foi por isso que a galera foi lá lhe defender, né? Pô, logo Sansão, que só não hipnotiza o céu porque não alcança. Né? Aí o cara chega, não, porque não sei o que. Então tem muito isso, cara. E outra coisa. Tem cara que sobe em cima de anos de experiência. Diz, eu tenho 30 anos que faço hipnose. Assim, e chega um cara aí com 2 anos que tem um desempenho melhor do que você. Então, não queira cuspir anos, nem títulos, não, que isso não quer dizer nada, não. No mundo da hipnose é assim, ó. Por exemplo, não teve esses grandes nomes da hipnose. Esses grandes nomes da hipnose, meu amigo, estabeleceram seus nomes, mas os caras estão paradão, velho. Só estão vivendo agora de vender curso. E essa galera nova, cara, inclusive, essa geração nova aí... não vou falar nome aqui, posso até comentar em off depois com você. Um grande nome da hipnose, um colega que eu conhecia recentemente, por algum motivo ele chegou um vídeo dele fazendo um street hipnose, igual a gente faz aí na mão de um desses grandes. No bairro que o cara mora mesmo ali. E a resposta que o cara deu foi que hipnose não é para esse público.
que era um bairro, assim, mais periférico, digamos assim. Aí eu, caraca, pesado isso daí. Caramba. Essa aí foi E pesada. pior que se você souber quem é o cara, você vai dizer que faz até sentido ele ter dito isso, mas não vai te surpreender. Mas eu não vou, obviamente não vou falar o nome do cara aqui. Ó, vamos lá. Eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com comprometer ninguém. No tempo que eu comecei a estudar hipnose, quem era os bambambam que estava no auge? Rafael Baltresca, carequinha, Alberto Delísola, Rafael Krais, Pyong Lee e tinha o Ismael, que é o negão lá. Pronto, o Ismael e deixa eu ver mais. Tinha também o Tom Lucas, o Bruno Cossalter, mais ou menos, que ele misturava muito, era ele mais mentalismo, hipnose também, mas eu só vi falando. o Cossalter ele faz hipnose também. Então, deixa eu ver se eu tô esquecendo. E o Jason Marcílio. Pronto, esse. E ainda tinha aquele cara, o Carvalho. Pronto, esses eram os caras que estavam assim. YouTube, você pesquisava hipnose, você ia esbarrar com um vídeo desses caras. YouTube. Só que você procurar hoje, você não tá vendo conteúdo mais novo desses caras. Um ou outro tá produzindo uma coisa aqui, outra ali. Os caras estão em outra vibe, estão empreendendo em outras coisas, curso e tal. Agora é só live para curso. E tá vindo uma nova geração, velho. Essa nova geração somos nós, meu amigo. A gente que tá entrando no YouTube. É muito provável que alguém vai pesquisar um tema sobre hipnose e vai bater em quem? Em quem tá aparecendo direto. Sansão e outros caras. Cara, e a geração vai passando. Eu reparei um detalhe que me surpreendeu quando eu vi. Se você pesquisar no TikTok hipnose de rua, 90% dos resultados da busca são vídeos meus. Literalmente, por aí. Você vai ficar vendo Sansão até altas horas, se você pesquisar o termo hipnose de rua. E tem outros vídeos de hipnose de rua. Esse resultado até me surpreendeu lá naquela plataforma. Aqui nem tanto. Aí você acha que esses grandes nomes não já viu o vídeo da gente, não? Com certeza já. Sim, cara, eu acredito que sim. Mas eu acredito também. Eles também já fizeram o corre deles lá, já ganharam a gente tem que seguir, pelo menos a gente chegar no patamar, não, mas é tudo questão de tempo. Jason Marcílio é professor no curso. Cara, tem um nome, um canal chamado Memento Hipnose. É, isso mesmo. Eu já conversei cara, com ele. Juninho, eu já também, já troquei umas ideias com ele. Juninho, eu comecei a aprender hipnose pelos vídeos de Jason Marcílio. Então, boa parte do que eu aprendi foi com esse cara, né? Eu gostava muito das aulas dele. E eu era aquele tipo de cara que era o seguinte, eu ficava consumindo os vídeos no YouTube um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, até que eu montei minha própria identidade e disse, não, isso aqui não é necessário, isso aqui não sei o quê. Por exemplo, no tempo que eu aprendi hipnose, que o Alberto Delísola estava lá no topo, velho. Alberto ia hipnotizar alguém, fazia, toma! Dava aquele grito, bicho, no pé do vidro do cara. Eu disse, não, isso aqui eu não quero pra mim. Aí chegava outro que fazia de tal forma, eu disse, não, isso aqui também não quero. Então eu saía desprezando, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. Outro deixava o cara todo molenga, e o cara caindo assim, eu disse, não, isso aqui eu não quero. Então, hipnose é isso, é você moldar aquilo que você aprendeu, a tua personalidade. Não querer ser esses caras, porque senão vai dar ruim. Na verdade, vocês dois são feras e estão em evidência. Cara, eu não acho que a gente está em evidência ainda não. Talvez aqui, na galerinha aqui. Mas eu não acho que a gente está em evidência ainda não. Mas a gente está correndo atrás para isso acontecer. Por exemplo, tem outro cara, pô, que hipnotiza muito, mas muito também. É o Rafael Oliveira. Já fiz algumas lives com ele. Rafael só é meio fraco do juízo, né? Eu digo isso pra ele direto, né? Eu falo pelo WhatsApp com ele. Bicho, tu é foda pra caramba, mas tu é doido, tu é sem juízo, né? Arruma uma treta geral com a galera da hipnose não verbal. O pessoal da HNV não quer nem ver a cor do camarada. Cara, eu sei quem é o Rafael. Eu já quis trocar umas ideias com ele assim, mas eu tenho a impressão que ele não gosta muito de mim, não, tá ligado?
acaba não querendo muita proximidade, não. Aí, tudo bem, tá? Mas o Jason Martins ele também me seguia, cara. Depois ele parou. Acho que ele cresceu mais e, enfim. O Jason? Ele me seguia no Instagram e parou depois. Não sei não, porque senão... Eu também nunca tive muita proximidade com ele. A gente trocou umas ideias ou outra ali e foi isso. Agora, assim, tem muitos bons hipnólogos também que eles estão escondidos, assim, eles decidiram optar por se destacar em outras áreas. Por exemplo, vou listar dois, que são dois excelentes hipnólogos, mas talvez você nem saiba que eles são hipnólogos, porque eles se divulgam mais nas outras áreas. Um é o Nicolas, do Neuromágico, já fiz uma live com o Nicolas. O bicho é um excelente hipnotista também, além de ser mágico e mentalista, né? Outra coisa é o Gabriel Domênico. Gabriel Domênico também é um puta de hipnólogo, só que a vibe dele mais hoje tá no fazer vídeo de psicologia, né? Hoje ele tem um canal do TikTok estourado também sobre falando psicologia, e o Nicolas também hipnotiza muito bem. Putz, cara, eu tenho vários alunos meus que aprenderam hipnose e eles aplicam de outras formas também. E eu diria até que a maioria, cara, a maioria não está fazendo hipnose diretamente. Eu acho que poucas pessoas realmente querem fazer hipnose como a gente faz, assim, hipnose pura, assim. A maioria das pessoas estão pensando em algum outro objetivo com isso. Ou é simplesmente curioso, faz por um tempo e depois só aplica nas vendas que eles estão fazendo ali, porque trabalha em uma loja, alguma coisa nesse sentido. Realmente a minoria das pessoas querem o show, tá ligado? Essa parte da hipnose. O que também não tem problema nenhum, né? Enfim, a hipnose está aí para ser utilizada de todas as formas. Mas o bom disso é que você acaba virando referência, né, velho? Referência. Porque quem quer... Aquela história, né? Quem quer fazer de tudo... Você pode até fazer de tudo, né? Mas em termos de mercado, quem se apresenta com tudo acaba não vendendo nada. Você tem que ser referência daquele... Cadu. Esse cara aqui é um mágico, assim, brabíssimo demais. O cara faz uma mágica sinistra, tá ligado? É um dos melhores mágicos que eu já vi. Cadu Mágico e Arte, que entrou aí agora. Infelizmente, ele não produz tanto conteúdo quanto ele poderia produzir. Mas, se ele mostrasse pra galera tudo que ele faz, ele tava lá no alto. Eu aprendi com o Lucas. Eu aprendi com o Lucas. O Carreiro. Oh, pronto, tem uma galera que curte muito o Carreiro. Eu já não gosto muito da pegada do cara. Por quê? Particular, meu. Assim, não, eu acho muito cara de igreja, sabe? A pegada do cara. Né? Assim, indução de eu não sei, eu tô falando besteira. Porque muita gente aqui se formou com ele, aqui em Salvador. Mas mais hipnose clínica, né? Mais hipnose clínica. É porque é o seguinte, em algumas apresentações que ele faz, em cursos que ele faz, fica lá a galera no chão se debatendo em aberração. Eu acho aquilo muito deselegante, sabe? Mas é questão pessoal mesmo. Frescurite de cada um, sabe? Boa noite, Carlos. Eu aprendi com o Bernardo Carreiro, já tinha lido. Pelo que eu vi, ele faz muito Charcot, né? Ele usa muito... Cara, você acredita que eu não tenho o mínimo interesse de fazer Charcot? Cara, eu só faço Charcot para demonstrar o próprio Charcot, cara. Assim... Pronto. Você falou tudo agora. Você falou tudo. O único momento que eu faço o toque de Charcot é para mostrar como é o toque de Charcot. Não tem nenhum outro motivo para fazer isso. Agora falando, já que você tocou em indução, quais são as induções que você menos utiliza? Eu sei que a maior parte você nem faz uma indução formal, mas tipo assim, quando você quer usar uma indução formal, qual é que você mais utiliza que você menos utiliza? Diz aí. Eu uso muito o Arm Pull. Eu vou colocar Dave Elman porque é um outro contexto de relaxamento, aí você acaba usando ele bem otimizada, né? Não é aquela completona. Seria Arm Pull e Dave Elman que eu mais utilizo, assim, quando eu preciso do relaxamento ali. E todas as outras são as que eu menos utilizo. Às vezes eu uso a espiral só por nostalgia. O falso
de mão, acho que eu devo contar nos dedos, cara, às vezes que eu usei o falso aperto de mão. Todo mundo fala que ela é muito bonita, que tal, assim, mas eu acho mó trampo pra fazer o falso aperto de mão. Aí eu não faço. Também só uma parada que eu só faço pra demonstrar ele mesmo. E às vezes eu só simplesmente peço pra pessoa fechar os olhos e faço um aprofundamento na hora. Enfim, mais ou menos assim. Uma coisa que eu fazia muito, que foi um pouco de uma transição para quando eu comecei a sair um pouco do padrão, foi quando eu comecei a fazer, tipo assim, durma, e sem fazer nada, nenhum outro processo. E a pessoa fechava o olho lá e relaxava. Foi assim que eu comecei a fazer coisas fora do padrão da clássico da hipnose fazendo isso. É uma coisa que dificilmente eu faço hoje em dia, porque hoje em dia eu acho isso mais invasivo do que simplesmente você fazer as sugestões. Eu já vi alguns colegas aí se metendo em problemas fazendo isso, tentando chegar numa pessoa aleatória e fazendo turma, e a pessoa ficou pistola com o cara, e eu não faço mais isso com tanta frequência. Eu faço assim em contexto assim, que está bem controlado, que está aquele clima de hipnose, a galera tá ali, você vê, hoje em dia eu já não faço tanto chegar numa pessoa muito aleatória assim. Analisando o que toca de Charcot, se a gente for a princípio da técnica e estudar a base do criador e a época, vai ver pouquíssimas pessoas conhecem o fundamento do toque de Charcot. Cara, pelo que eu sei, ele utilizava para ele controlar pacientes lá que estavam em crise na aula de psiquiatria, né? E estavam tendo algumas crises, era a técnica que ele utilizava para controlar essas crises, né? O Jean-Martin Charcot. E é basicamente isso que eu sei. E lembrando que o que a gente está falando aqui é que a gente não utiliza porque a gente está fazendo o quê? Entretenimento. A gente não tem necessidade de fazer nenhum tipo de indução que leve a pessoa ao chão na rua, entendeu? Na real, não é um você falou, segundo o próprio fundador. Cara, eu não tenho tanto conhecimento técnico com essas especificidades. Tem gente que fala que regressão não é hipnose por algumas diferenças técnicas. Eu não tenho tanto conhecimento assim, psiquiátrico e neurológico para entrar nesse debate desses detalhes. Mas o contexto que eu sei é que ele utilizava em pacientes psiquiátricos. Era o contexto que ele utilizava. O pessoal com histeria, né? Tinha as histerias. Pessoal... Tinha um contexto que ele tinha autoridade naquele lugar. Ele fazia com pessoas que ele era a figura de autoridade total. Não estou dizendo que está errado, nem está certo, nem nada do tipo. Mas quando eu fazia o toque de Charcot, para mim, a única função é demonstrar o próprio toque de Charcot. Não tem nada que eu faça com o toque de Charcot que eu não possa fazer sem ele. Na verdade, o toque de Charcot até limita bastante. Se eu quiser colocar a pessoa ali próxima ao estado Isdale e tal, você até consegue ali um efeito bem interessante. Mas você também consegue fazer a pessoa relaxar naquele nível sem o toque de Charcot. Então, o toque de Charcot, ele realmente, para mim, assim, no contexto de hipnose que eu utilizo, ele acaba sendo só visual mesmo. Aprendi muito com o street. Exatamente. E você falou aí que contou nos dedos as vezes que usou o falso aperto de mão. Na verdade, eu acho que esse é o meu preferido. Eu acho que é o que eu mais utilizo, não como indução principal, mas quando eu preciso usar outra indução. Ele vem cá, me dá a mãozinha aqui, a pessoa já vem sedento, eu já puxo a mãozão dela aqui em cima e eu já vou fazendo. Deixa eu ver outra que eu utilizo muito. Dave Elman, eu só uso na clínica, quando eu estou atendendo na clínica. Porque você tem um ou quando eu percebo que a pessoa está muito ansiosa e eu queira relaxar ela um pouco. Então eu faço uma Dave Elman. Na verdade, porque a Dave Elman é uma indução que ela leva o paciente a um relaxamento, né, profundo. Então eu não gosto muito de indução no street que leva ninguém a relaxar, até porque eu não quero ninguém molenga no street. Às vezes eu faço de propósito. Só que isso não é resultado... um erro que os hipnólogos acham, principalmente os iniciantes, é que aquele estado de relaxamento que a pessoa está capotado, praticamente sustentado só pelas pernas e o resto do corpo despencado, ele acha que aquilo ali é resultado do aprofundamento. Na verdade, não é. Aquilo ali é resultado da sugestão que você deu. Por exemplo,
Geralmente quando eu estou fazendo, e eu peço para a pessoa fechar o olho e dar a sugestão, ela não vai ficar molenga. Mas quando eu digo, ó, da cintura para baixo, pernas bem equilibradas, mas da cintura para cima, o corpo desliga completamente, eu já dei a sugestão que o corpo vai desligar. Então esse capotamento, ela vem mais de uma sugestão que você deu, não do aprofundamento propriamente dito. Então quando eu quero que a galera fique capotada mesmo, para dar um efeito visual, a hipnose derrubou, capotou todo mundo. Por exemplo, quando eu estou fazendo meu show de hipnose, Sansão, no teatro, ou no bar. Geralmente, quando eu tô dando as sugestões, ninguém fica molenga, não. Na última sugestão, vai acabar o show, que eu vou dar a última sugestão, aí eu digo, ó, da cintura pra cima o corpo vai desligar completamente. Ou seja, ninguém até agora tava capotado, nem mole. E e todo mundo despenca. Ou seja, sugestão. O que foi que rolou aí, um textão aí que apareceu aí? Acho que o único que faz o Charcot da forma correta em todo o meio da hipnose hoje é o Carreiro. Isso, na minha opinião, foi um dos que eu mais consumi no início. Todos aqueles eventos me fez criar questionamentos. Cara, eu não vou duvidar do que você está dizendo, porque, como eu te falei, eu nem sei falar tanto dos processos que você mencionou sobre o toque de Charcot, e até onde eu sei, ele realmente faz muito toque de Charcot. Então, eu realmente não vou questionar. E o que eu vejo todo mundo, de um modo geral, fazendo toque de Charcot, é demonstrando o próprio toque de Charcot, como eu mencionei aqui. Se o Carreiro ele faz alguma coisa além disso, provavelmente você está certo. Ele deve ser o único que utiliza a técnica na base, na origem, ou seja lá como for. Eu, sei lá, não tenho nada para questionar sobre isso, não. Inclusive, o próprio Carreiro demonstra nas suas apresentações como funciona na igreja. Por exemplo, quando a pessoa está lá, né, a gente cheio do espírito, cheio da unção, que ela começa a se debater para cima e para baixo, começa a se tremer, e ela tem aquela liberação do estado emocional. Carreiro ele faz muito semelhante. Ele faz o toque de Charcot, né, que é um toque muito semelhante aqui, os próprios religiosos fazem dentro da igreja, e a pessoa cai no chão e fica lá se debatendo na mesma pegada. Então, eu não gosto de fazer no street, por quê? Primeiro que eu não estou trabalhando clinicamente no street, eu estou querendo divertir a galera. Segundo que eu não preciso levar ninguém ao chão. Terceiro que eu não vou fazer ninguém entrar num estado de liberação de demandas emocionais ali, entendeu? Porque realmente, quando você olha, o cara fica lá com aquela esclera branca. Tem hipnotista que faz de tudo, Sansão, para hipnotizar a pessoa e deixar a pessoa com os olhos para cima aqui, mostrando aquelas bolas brancas do olho, aqui a esclera do olho. Eu acho isso feio, velho. Eu acho isso, tipo assim, eu penso por mim mesmo. Se eu fosse um entusiasta da hipnose, eu fosse ver alguém hipnotizando e eu visse alguém assim, todo arregalado, parecendo um zumbi de The Walking Dead, só com a bola branca do olho assim, o cara abrindo, esticando, pra provar que a hipnose... Você vê que tem uns caras que ficam abrindo assim, ó, aí fica lá a bola branca do olho. Cara, eu acho isso feio, eu acho que isso dá medo pra quem tá simpatizando, então esse tipo de coisa eu evito. Por quê? Porque eu sou um cara que eu prezo pela ética, pela elegância, por uma coisa mais discreta. Até porque quando eu comecei a fazer em ambientes de escola, universitária, eu tinha que fazer da forma mais discreta possível, sem chamar muita atenção, entendeu? Não é que a gente está dizendo que o Charcot está errado, não é que a gente está dizendo que não funcione, a gente está dizendo que não serve pra gente, a gente nunca precisou. Sim, eu nem conheço tanto do trabalho do Carreiro e realmente eu não tenho um estudo aprofundado das origens do próprio Charcot. Eu sei literalmente o básico mesmo ali que a gente sabe naturalmente. Cara, e um outro ponto que eu queria destacar, né, quando a gente fala de indução, de relaxamento, porque eu reparei alguns movimentos da galera ultimamente, principalmente da galera que me segue, claro, que fala que, olha, eu vou botar uma aspas aqui, que eu quebro algumas regras da hipnose. É um ponto. Você não segue essas regras. E eu percebi que a galera estava transformando isso em uma regra. Por exemplo, é uma regra você fazer hipnose sem fazer indução. Eu estava sentindo essa movimentação da galera. É uma regra você tirar um trauma só usando uma metáfora. Tem você fazer uma hipnose clássica antes. E meio que a pessoa só está invertendo o erro, né? Está puxando a regra para o lado. E eu queria explicar aqui, aí
pode até não concordar ou ter uma visão diferente. O que eu não uso, há muito tempo eu não uso o termo estar em transe ou transe hipnótico para descrever ali a pessoa com o olho fechado e tal. Quando eu, Bruno, quando qualquer um fala, e agora o seu corpo vai relaxar, isso é simplesmente uma sugestão hipnótica, como qualquer outra. Da mesma forma que ele está falando, o seu corpo vai relaxar, ele podia falar, o seu pé está grudado no chão. É uma sugestão hipnótica como qualquer outra. Tudo é sugestão hipnótica. Aquilo ali que a gente chama de signo-sinal, durma, isso é uma sugestão hipnótica. A gente instala ali uma sugestão pós-hipnótica para quando ela ouvir essa palavra, ela vai fechar os olhos e voltar para o estado que a gente colocou ela com outras sugestões hipnóticas. A indução ela é uma sugestão hipnótica. Tudo é simplesmente uma sugestão hipnótica. E se a pessoa aceita uma sugestão hipnótica, ela aceita outra sugestão hipnótica, sacou? Basicamente, essa é a lógica que eu sigo há muito tempo e por isso que eu aplico, talvez, fora da ordem que a galera... Porque o pessoal acabou dando o nome de indução, de aprofundamento e transformou isso em etapas obrigatórias, sendo que só são sugestões hipnóticas como qualquer outra. Enfim, pode falar aí sobre o que eu acabei de dizer. Eu não sei, Sansão, se você já percebeu isso no meio dos hipnólogos, é que a galera dá uma atenção muito grande à indução, como se a indução fosse a coisa necessária para fazer a hipnose acontecer. Na verdade, tudo que vem antes da indução é mais importante do que a própria indução. Porque se você for parar para analisar, o que é uma indução? É um ritual cheio de sugestões. Você só está dando sugestões ali. É um combozinho de sugestões que você faz. Então, você pode ter já observado, tanto nos vídeos do Sansão, quanto nos meus, que no próprio contexto que a gente está falando, a gente já está fazendo a indução meio que improvisada, sem seguir esse padrão. Às vezes, Sansão, colou a mão, grudou os olhos, a única coisa que eu faço é fecho os olhos. E já dou a sugestão direta. Então, eu vejo muita gente achando que fazer indução longa, escolher a indução adequada, vai fazer a hipnose funcionar de forma mais... vai ficar mais potente, fazer tal indução. Não. Eu acredito, pelo que eu tenho observado, que a indução é apenas um ritual cheio de sugestão. Se você está confiando na indução para fazer com que a hipnose dê certo, vai dar errado. Porque, na verdade, se você não fez um bom pré-talk, se você não fez um bom rapport, se você não gerou conexão com a pessoa, você pode fazer a indução que for, que ela não vai entrar. O que é que você acha, Sansão? Cara, eu acho que quando a pessoa fecha os olhos e a pessoa faz uma indução, é uma forma de fazer ela se concentrar mais no que você está dizendo. E isso pode, olha só, a palavra pode fazer com que uma sugestão funcione que não funcionaria se aquele hipnotista não fizesse isso. Porém, você pode fazer ela se focar mais na sugestão, conversando sem pedir para ela fechar os olhos. Você pode fazer ela se focar mais na sugestão, contando uma história, ou utilizando o que ela disse para ela própria se questionar, como você falou da live que eu fiz. São processos. A indução ali, o relaxamento ali, o aprofundamento é uma forma de você fazer. E existem outras formas. A questão é que muita gente acredita, por muito tempo acreditou que aquelas ali, a indução, o aprofundamento e uma escala de sugestão seguindo uma ordem crescente até a alucinação era o que fazia sentido. A escala de suscetibilidade, ela faz sentido no seguinte contexto. A pessoa, você vai falar que ela vai ver um elefante. Isso não é plausível para ela. Aí, tem uma cola, é pequenininho aqui, grudou. Agora grudou o pé. E agora esqueceu o nome. As coisas vão ficando mais plausíveis, mais palatáveis para a mente dela digerir. Aí, quando você faz uma alucinação, ela não questiona tanto, porque um monte de coisa funcionou. Aí você pode fazer isso ficar plausível para ela através de uma conversa, de uma história, ou de qualquer outra estratégia que não seja uma escala de suscetibilidade ou sugestões anteriores. E a realidade é que a técnica da hipnose é o de menos. Você precisa saber ser uma pessoa interessante. Você precisa saber se comunicar com a pessoa. É isso que importa. Um filme, cara, você está vendo um filme ali. E você se concentra muito no filme. Se o filme for ruim, não vai acontecer. E o cara não sabe se comunicar. É um filme ruim. Ele não vai conseguir passar a experiência para a pessoa. Então, muito mais comunicação e menos técnica. A técnica é o
começo, cara. Você vai usando, vai te dar um norte para você começar. Realmente ajuda. Nesse sentido aí. Perfeito, Sansão. Ó, pra você ter ideia, eu tenho um aluno do curso de mentalismo que ele fez o toque fantasma lá, o toque invisível. Só fez isso. Ele fez um toque fantasma em uma apresentação que ele fez. E o cara, poxa, velho, que massa, não sei o que, viu o vídeo, ficou impressionado. Ele fez, olha que massa agora, fecha os olhos. Imagina um quadro de sala de aula que tá teu nome. Agora imagina você apagando esse nome. Quando esse nome sumir, você balança a cabeça. Aí o cara sumiu. Isso. Quando você abrir os olhos, aquele nome não existe mais. Abre os olhos. Pronto, o cara já estava hipnotizado. Meu amigo, o cara nunca fez um curso de hipnose na vida. Ele só fez o quê? Ele só aprendeu mentalismo. Ele fez uma experiência de mentalismo, já girou a crença do cara que estava participando, achando que ele já estava hipnotizado. Ele não fez pretal, na verdade, tudo já só fez uma experiência simples, deu a sugestão direta, só contextualizou a sugestão e já a hipnose já aconteceu. Então é isso que Sansão disse. Se você não se tornar uma pessoa interessante, porque na verdade tudo é uma troca. Por que diabos uma pessoa vai parar, deixar de fazer o que ela está fazendo num parque, numa praça, num evento, para te dar atenção? Se tudo é uma troca. Então, ela tem que ter um bom motivo para parar de estar fazendo o que ela está fazendo para te dar atenção. Então, o mínimo que você pode ser é uma pessoa interessante, ter uma boa conversa. E o que eu percebo é que muita gente tem cursos de hipnose certificados na parede, tem toda a técnica, todo o conhecimento disponível no planeta, mas é uma pessoa travada, não sabe se comunicar, não sabe se gerar engajamento e nem sabe analisar nas expressões faciais se aquela pessoa está sendo aberta para você, se ela está sendo amistosa, se ela está com rivalidade, se ela está com desdém, com desprezo. Então é isso, nessa ação que você falou, mais rapport e menos técnica. Exatamente. E assim, o Bruno falou comunicação ruim. E provavelmente muita gente vai falar, eu me comunico muito, muito mal, então eu não consigo. Primeiro, quem decide se você se comunica mal é quem está ouvindo, não é você. Eu vejo muita galera usando esse argumento. Eu tenho um aluno aqui que a oratória dele é horrível, horrível. Ele não fala muito bem, mas a comunicação dele é muito boa. Ele consegue engajar com a pessoa muito bem. E não importa se a oratória dele não é tão boa. Se oratória fosse sinônimo de boa comunicação, o presidente era o Ciro. Então, se você reparar, a gente teve ali uma disputa entre as duas piores oratórias de todas, literalmente falando. Cara, isso que você falou faz muito sentido. Tem gente que já chegou para mim, eu já dei palestras e treinamentos de oratória. E o povo diz assim, tu, Bruno? Tu já desse treinamento de oratória, tu que fala com gíria, tu que fala de uma forma tão rebuscada, tão informal. Ei, não esqueça que a comunicação, ela vai muito além da oratória. Falar formal, muitas vezes alguém vai falar formal com você, vai ser um pé no saco. Ela não vai engajar com você, entendeu? E você falando de forma simples, de forma até de uma pegada mais YouTube, até numa pegada mais descontraída, o que importa é que a pessoa que está recebendo a mensagem tenha captado aquilo que você quer passar. E muitas vezes você de uma forma muito formal, a outra pessoa ela não vai entender. Porque os meus alunos são doidos por mim quando eu dou aula. Porque eu trago formal e depois eu trago a linguagem rebuscada. Entendeu? Eu digo um termo científico, acadêmico, eu digo, trazendo para o popular, gente, isso aqui é isso aqui. Pronto, simples dessa forma. Aí o pessoal, entendeu? Então, é isso. Que seja você. Você não precisa falar palavras formais, palavras com aquela oratória perfeita. Não, você precisa se comunicar bem. Com vício de linguagem, com o que você, a forma que você fala. Mas se comunique bem. Entendeu? Seja interessante. Inclusive, falando de seja interessante, eu adquiri o curso de Whindersson Nunes, que ele tinha lançado sobre ser interessante. Eu não confio não, velho. Eu não acreditei, não. Cara, foi. Como eu disse, não, eu tenho que ver o que é que... E o cara foi bem desinteressante no curso, né? Porque assim, eu tenho pra mim o Whindersson Nunes como um cara que é uma referência no stand-up. Mas assim, como professor,
né, de passar o conhecimento de como ser interessante, não foi tão interessante da expectativa que eu tive, né? Eu sempre falo por que eu não acreditei nisso, nesse curso, nessa promessa dele. A gente até falou isso um pouco mais cedo. Ele prometeu que ia ensinar você a ser ele. Isso é impossível. Então, Não tem eu como. não acreditei nessa promessa. A gente falou isso mais cedo. Não tem como, você não vai ser a outra pessoa. Você pode modelar ela, você pode trazer o que ela tem para o seu jeito, mas se você tenta ser a outra pessoa, você não vai conseguir, você vai falhar. Você não vai ter o resultado que ela tem. E eu não acreditei nessa promessa dele por isso, porque ele prometia ensinar você a ser ele. E, enfim, pareceu uma parada bem barra de carteira da galera mesmo, cara. Sinceramente, quando eu vi ele. Não, quando eu vi, eu assisti, né, o curso todinho. Minha percepção sobre o curso é: tudo que ele falou a gente já consome todos os dias, assim, nos canais, no YouTube, quando a gente pesquisa. Praticamente, né? Quando ele conta a história dele, como foi que ele cresceu, o que foi que deu errado, não sei o quê. Mas é tipo... Sabe quando você vai para um show só para estar perto do ídolo da pessoa? Só para estar perto do contato? Só para tirar uma foto? Porque você sabe que você não vai ter mais nada de novo. Entendeu? É só para estar perto. Eu senti isso, assim, que ele fez o curso, né? Lógico que ele quer captar dinheiro, quanto mais dinheiro ele tiver, melhor ainda para ele. Mas não foi algo que, sinceramente, eu acho que a galera que assistiu vai crescer, vai ser interessante. Entendeu? Por quê? Porque ele é interessante, e não tem como ser ele. Foi o que você falou, não tem como ser ele. Exatamente, cara. Inclusive, ele é um cara incrível. Você é uma pessoa incrível. Se você não é uma pessoa incrível, você não vai fazer o que ele faz. Você vai fazer o que outras pessoas que não são incríveis fazem e conseguem crescer. E, tipo, eu acho que a pessoa aprende muito mais vendo um vídeo dele e tentando pegar algumas sacadas que ele utiliza do que realmente fazendo esse curso dele. Mas, enfim, eu não vou... Por exemplo, eu pensei que no curso ele ia falar das edições, qual foi a lógica que ele usou para estar... qual foi a tática que ele usou por trás para poder fazer aquele cenário? Porque o cara não tinha uma vinheta, o cara gravava sem camisa, o cara fazia uma dancinha esquisita, o cenário era o quarto todo bagunçado. Então eu pensei que ele ia falar dessas estratégias que ele usou, porque tudo tem um porquê ali, né? Que a galera, né, a forma de edição, como é que ele pensava para fazer tal coisa, né? Os gatilhos mentais que ele utilizava, né? De a aprovação social, de falar o que o povo gosta. Então, assim, são coisas... A estrutura, eu aprendi vendo. Observa, não, isso ele está fazendo isso. Com olhar técnico. Eu aprendi praticamente o que ele faz e achei que ele ia falar no curso e ia trazer história. Não, mas ele basicamente assim, é duas coisas. Você assistir ele como comediante é uma coisa, mas ele como professor é outra. São dois universos diferentes. Com certeza, cara, com certeza. E eu realmente não vi algum... Eu não sou um fã do Whindersson Nunes, não, para ser sincero. Eu não acompanho o trabalho dele, eu sei quem é ele, vejo alguma coisa ou outra, mas... Eu até vejo umas entrevistas dele, eu acho interessante ele dando entrevista, mas o trabalho em si dele não me atrai tanto. Eu gosto porque eu não gosto de assistir muita coisa, cara. Eu assisto muito podcast, porque o único motivo de eu gostar de assistir podcast é porque eu vou ficar 2 horas sem precisar ter que escolher outra coisa para assistir. Aí eu consigo deixar ele ali rodando e fico mais tranquilo. Eu assisto um desenho, essas coisas assim. Eu não tenho nem sinal de TV na minha casa. Tem o aparelho da TV, eu não tenho sinal de TV, é tudo internet ali. Aí, eu tô meio desinformado das paradas. Cara, tu falasse aí do chat GPT, veio do nada assim na mente. Eu pedi pro chat GPT escrever um texto de stand-up envolvendo o tema da hipnose. E pensa no puta texto que o cara escreveu, velho. Que o robozinho Titio GPT escreveu um texto massa. Eu acredito, cara, o chat GPT, eu digo pra você, ele mudou completamente a minha vida já. Assim, total. A minha também. Total. Eu uso ele diariamente e muito, o tempo todo. Assim, para criar um roteiro. Inclusive, vamos marcar uma live para falar sobre as inteligências artificiais e envolver o nosso processo de organização, de produtividade, de construção de roteiro, como
Cara, assim, eu posso lhe dizer que ele acelerou minha vida em 90%. Não, eu também digo assim, agora roteiro, eu ainda não consigo extrair nada, nem roteiro e nem copy. Eu consigo tirar algo que seja melhor do que o que eu faço. Eu ainda acho que o que eu faço acaba ficando muito superior ao que o ChatGPT faz, em termos de, principalmente de copy. Porém, ele me ajuda a criar copy. Por exemplo, eu jogo a copy lá e ele me dá um feedback, aí eu vou vendo os pontos de melhora. E agora, assim, como a gente tinha falado lá, por exemplo, 30 e poucos produtos, assim. Pensa em fazer uma descrição em texto para cada uma dessas coisas. Olha o rolê que está vindo aí. Descrição de cada uma das aulas. Ah, eu vou ficar pensando em título para aula. Não vou pensar mais nessa parada. Aí, esse tipo de trabalho mais braçal, assim, né, de escrever, eu acabo... ele faz tudo, cara. Cara, teve uma uma extensão de navegador que eu instalei. Cara, tipo assim, cara, uma das minhas maiores preguiças que eu tinha era de escrever um textinho para cada vídeo que eu faço. Por exemplo, a nossa live de hoje, ela vai pro YouTube e eu vou criar... E sabe o que é que essa ferramenta faz? Quando eu dou play, é como se o robô lesse todo o vídeo do início ao fim e ele vai me dar o resumo dos pontos mais importantes do vídeo, de toda a live. Eu já vi essa ferramenta. Pronto. Aí ela vai trazer os pontos importantes, vai dizer assim, nessa live com o Bruno, com o Sansão, os pontos abordados foram isso. Pronto. Aí eu já pego aquilo ali, coloco na descrição e já evitou aquela dor de cabeça que geralmente a maior parte dos meus vídeos nem descrição tinha. Também. A parte de escrever texto, assim, o único texto que eu ainda escrevo é copy e roteiro. Eu acho que acaba ficando deficiente ali. E aí copy a gente não pode brincar muito, entendeu? Você tem que fazer certinho. E a copy, eu acredito que acaba não saindo tão bem, porque sou eu que falo, que narro, eu que falo, e aquilo, ele não sou eu, então ele não sabe ser eu, tá ligado? Então acaba perdendo muita qualidade, eu acabo tendo uma qualidade melhor. Mas, sem dúvida, eu uso todo dia, e assim, tem um monte de coisa que eu nem ia fazer se não fosse isso daí, cara. A minha produção aumentou, assim, um nível absurdo, cara. E não só ele, tem outras inteligências aí que a gente usa para gerar imagem, para fazer um monte de coisa. Edição de vídeo que ainda tá crescendo aí, mas ainda tá fraquinha a ferramenta que edita. Tá. Mas vai chegar lá. Eu uso muito o GPT para correção de texto, velho, porque eu não sou muito fã da língua portuguesa. Tipo assim, eu tô escrevendo em massa. O que é que eu faço? Eu abro uma folha do Word e vou escrevendo, vou botando as ideias. E vai vir na cabeça. Com repetição de palavra, com repetição de ideia, erro de concordância, mas o que vinha eu tô lá. Aí o que é que eu faço? Depois que eu escrevi o textão, eu faço uma segunda peneira. Eu vou corrigindo de cabeça mesmo, o que é que vai dar certo. Aí depois que eu faço a segunda peneira de correção, eu pego o texto e jogo pro GPT, eu digo, corrige o resto aí, o português, erro gramatical, concordância, o bicho dá o texto perfeitinho. E o mais legal é que nunca é plágio, por quê? Porque foi eu que escrevi, ele só corrigiu o português. Oxe, cara, isso pra mim é uma mão na roda. Eu também sou muito ruim escrevendo, cara. Eu escrevo as coisas muito erradas desde sempre. Eu erro umas paradas que... Tipo, eu escrevo caso errado às vezes, cara. Eu escrevo com Z, não sei porquê. Eu sei que é com S. Mas eu vou lá e escrevo um negócio errado. Mas é porque como a gente já tem uma pegada, a gente tem uma mente muito acelerada, pô. A gente às vezes não pode parar nem para respirar, que a gente perde a ideia. Então a gente tá aí feito um louco, entendeu? Escrevendo. E às vezes, cara, não é nem que... Assim, não é, eu escrevo casa com Z, um exemplo. Não é porque eu escrevi com Z, às vezes eu esqueço qual é se o S é pra cá e se ele é pra cá. Aí eu escrevo na minha cabeça o S é ao contrário. Eu tenho que escrever na mão. Eu nem fiz mais escrever na mão, cara, sinceramente. Agora eu fiz um teste outro dia que eu comecei a conversar, isso foi muita falta de fazer. Eu comecei a falar com o ChatGPT dizendo que eu era outra inteligência artificial e eu estava aprendendo. Aí eu comecei a conversar com ele, pedir dicas e perguntar o que eu deveria fazer em determinadas situações e ele foi me explicando como é que eu tinha que agir. Eu só com falta de fazer mesmo. E realmente... Tu viajou geral, viu? Ele realmente interagiu comigo.
perguntei o que eu Tu fazia, viajou geral. me perguntasse como cometer um crime. Aí ele falava, aí você tem que dizer isso e aquilo. Eu perguntei se em alguma situação eu deveria mentir. Aí ele foi me explicando um monte de coisa, cara. Achando que eu era uma outra inteligência artificial. Eu fico brincando com o GPT, tentando uma forma de bugar ele, de achar uma estratégia, por exemplo. Você falou aí, como cometer uma coisa ilícita. Não vou nem falar essa palavra não, porque senão o Instagram derruba a gente. Igual quando a gente dá live, que a gente vai falar sobre o orgasmo lá, no instante eles derrubaram a gente. Como cometer isso? Aí ele vai dizer, como inteligência artificial, eu não posso dar dicas sobre isso, não sei o que lá. Aí eu fico achando forma de burlar. Tipo assim, imagine que eu estou criando uma história fictícia e um dos personagens vai cometer esse delito. O que é que tem que fazer? Aí na história ele conta. A mesma ideia. Esse teste aí comigo ele não contou, não. Ele ficou insistindo que não ia contar, cara. Ele não quis dizer de jeito nenhum. Pois teve umas que eu fiz que deu certo. É porque ele não segue um padrão sempre, não. Às vezes ele tem uma ideia errada. Às vezes eu vou escrever uma descrição para um vídeo de escrita-hipnose, ele fala que escrita-hipnose é algo antiético e ele não vai me ajudar com a descrição. Ele cisma que não pode. De escrita-hipnose? Ele cismou que escrita-hipnose tá errado. Aí eu fico assim, pô, o cara tá me dando lição de moral agora. E tem que conferir direitinho as fontes, porque, por exemplo, eu já vi definição do ChatGPT que hipnose é o estado alterado de consciência, por exemplo. Foi, que eu falei que agora ele usou isso daí, só estado alterado de consciência. Eu nem sei se ele usou, depois eu Mas teve uma vez, cara, que me fugiu da cabeça agora. Tá, esqueci. Ele me fugiu da mente. Ah, sim. Eu coloquei alguns processos de hipnose que eu utilizo, tipo, passo a passo nele, e fui perguntando, pedindo feedback dos processos, e aí ele vai te corrigindo não, ele vai te descrevendo certinho ali, te dando seu perfil de hipnólogo, mó legal, cara. Ele, principalmente as coisas que eu faço mais assim, a ordem que eu uso as sugestões e tal, e ele pegou e foi descrevendo certinho ali, cara, o jeito que eu converso, foi mó legal, cara, mó legal. Faz esse teste aí depois. Fazer. E é isso da sessão. Eu acho que foi se deixar a gente bater um bate-papo até 24 horas. A gente passa de 20. Eu acho que se a gente fizesse um teste, não vamos fazer, tá? Mas suposição. Se a gente passasse 24 horas do dia sem roteiro nenhum, a gente passava 24 horas falando sobre hipnose. Tem muito caso para contar. E não acaba. Acaba não. Então é isso, vamos ficar por aqui e a gente pensa numa ideia para fazer as próximas lives. Talvez algo que envolva as inteligências artificiais, né, os nossos bastidores, alguma coisa nesse sentido aí que a galera gosta também de saber o que é que rola por trás aí também desse processo de criação de vídeo, como é que tu faz, como é que eu faço. Show. É isso aí. E trazer uns temas polêmicos também, que a galera ama treta. Ô, meu amigo, é Treta News da hipnose. Agora perguntar ao ChatGPT aí uns exemplos de tema polêmico pra gente fazer na live. Pronto. Meu amigo, aquela live que a gente fez, até hoje repercute, viu? O pessoal fala. Qual delas, cara? A última? A última. A que derrubou? Não, a que derrubou, E no dia 31, rola mesmo, tipo, de fazer uma nova nesse tema aí? Dia 31, sim, que é o dia do negócio lá, né? Eu tô querendo arrumar uma voluntária aí pra fazer, velho. Tá, pronto, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos estar garimpando nos grupos quem é que tem interesse de fazer ao vivo no dia. Com certeza, eu tô interessado. Porque eu acho que, no caso, quem vai fazer é tu aí, né? Porque aqui não tem como eu fazer, não, causa, né? Fica tranquilo. Mãe tá ali cantando os hinos da igreja, né? Mãe tá ali, eu quero adorar o meu Senhor, aí pronto. O Bruno tá cheio de coleira. Ela olhou ali pra mim agora com a cara que tu precisava ver a cara da... Ó, eu falando sem
sem dizer o que era, ela já disse, eu não gosto quando tu fala desse assunto. Hoje eu não vi, hoje eu tô olhando aqui, não vi ninguém que eu falei assim, pô, vou chamar essa pessoa, vou ter certeza que ela vai participar. Agora é a galera nova, assim, tô vendo a galera mais antiga e acabei que eu nem convidei ninguém para subir. Mas faz parte também, né? Às vezes a gente faz uma live trocando ideia aqui. Teve uma que subiu, mas tava sem camisa, ele ficou todo bugado, né? Mas ficou na live pra sempre agora. Pois pronto, dia 31 dá certo. Criar um cartaz aí, bem chamativo aí, porque, meu amigo, que rende, viu? Aí a gente fala, a gente monta um roteiro falando sobre o tema. A ideia é que a gente consiga alguém para fazer. Caso não, aí a gente tem que ter um roteiro para seguir, para a gente fazer um negócio massa sobre o tema. Show. Aí é bom a gente pegar alguém com antecedência pra gente conversar com a pessoa antes também, né? Pra alinhar com ela tudo certinho, explicar tudo. Sim. Pra não ter problema. Né? E é isso aí, cara. Bora lá. Tirar aquele printzão de guerra pra gente poder... Pronto, fechou. Show. Então é isso aí. Valeu. Valeu. Tamo junto.